Bom dia a todos, que a paz e o amor de nosso Mestre Jesus estejam aqui conosco. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome da Casa Espírita Maria de Nazaré e do seu Centro de Estudos Rita de Cássia, que hoje ele se encontra fechado por conta da pandemia, para nós realizarmos mais uma palestra, onde nós faremos reflexões sobre questões importantes à luz da doutrina espírita. O meu nome é Paulo Genovez e eu sou trabalhador da casa. Porém, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu convido a todos a fazermos uma prece para nos proporcionar a conexão com a espiritualidade maior. Então vamos assim, relaxando o corpo, serenando a nossa mente. Vamos nos desligando das questões do dia a dia, procurando concentrar a nossa atenção no momento presente. Assim, elevando os nossos pensamentos, vamos nos conectar ao nosso Mestre Jesus, visualizando a sua figura iluminada, com seu semblante sereno e amoroso, presente aqui conosco. E vamos dizendo: Mestre Jesus, abençoa esta nossa reunião, nos envolvendo em sua luz, em sua paz, em seu amor, em seu carinho, em sua proteção. E nos auxilie na compreensão do teu Evangelho e dos ensinamentos elevados, bem como na sua prática, para que consigamos nos aproximar cada vez mais de Ti e de Deus nosso Pai. E assim, com gratidão no coração e com a permissão dos espíritos amigos ligados ao Rita de Cássia e que coordenam este nosso trabalho, iniciamos a reunião de estudos desta manhã. Graças a Deus. Hoje, meus amigos, nós abordaremos o tema Progressão dos Mundos. Ele está contido no capítulo 3, itens 13 a 19 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O título desse capítulo é Há muitas moradas na casa de meu Pai. Estas são palavras ditas por Jesus já naquela época em que ele esteve encarnado entre nós. E ele nos mostrava com isso que a Terra não era o único planeta habitado no nosso universo. E que também havia um plano espiritual, habitado por aqueles que morreram, por aqueles que desencarnaram. E nesse plano espiritual haveria o que Jesus chamava de Reino de Deus, onde os bons e puros de coração habitariam. Bem, mais tarde, os espíritos elevados, através das comunicações mediúnicas, nos ensinaram que os planos físico e espiritual, eles variam em substância e densidade entre os planetas. E eles variam de acordo com o grau evolutivo da humanidade que habita cada um deles, existindo assim várias categorias de mundos habitados. Vamos ver então o que a nossa humanidade já sabe e pensa sobre isso. Bom, de acordo com o nosso conhecimento científico atual, o planeta Terra ele faz parte de um sistema solar em que 8 planetas giram em torno de uma estrela central, a qual denominamos de Sol. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Ela se encontra numa distância que proporciona condições ideais para o florescimento e a existência da vida física conforme nós a conhecemos, ou seja, seres vivos com corpos relativamente densos. É a nossa flora, a nossa fauna e a nossa humanidade. A Terra ela tem temperatura em geral amena e a água em estado líquido. E isso é fundamental para a existência e a perpetuação de corpos físicos desse tipo, mais densos, que nela habitam. Muito bem, a Terra ela tem proporções gigantescas quando comparada ao tamanho dos seus habitantes, dos seres humanos. Porém, ela é centenas de vezes menor do que os maiores planetas do nosso próprio sistema solar, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E ela é milhares de vezes menor do que o Sol. As distâncias entre os planetas e de cada um deles para o Sol são de muitas vezes o diâmetro da própria Terra.
Ou seja, cabem várias terras enfileiradas nessas distâncias. Bem, nos anos 70, a NASA ela enviou uma sonda não tripulada para tirar fotografias do nosso sistema solar, dos planetas, dos asteroides. E ela levou muitos anos para atingir o planeta Saturno, mesmo viajando a uma velocidade assim enorme, muito maior do que qualquer uma que a gente tenha aqui na Terra, porque é muito distante mesmo, está muito longe daqui. E de lá, a sonda ela tirou uma foto em que no fundo aparece o planeta Terra visto daquela posição, daquele ângulo. E na imagem nós vemos a Terra como uma minúscula bolinha azulada. E essa foto, curiosamente, ela ficou eternizada quando o famoso astrônomo Carl Sagan, que já é desencarnado, ao olhar para ela, ele se referiu à Terra como um pálido ponto azul. E ele não disse isso para menosprezar a nossa importância, a importância e a exuberância da vida que se desenvolve sobre a Terra, mas para mostrar a grandiosidade desse universo esplêndido do qual nós fazemos parte. Bom, isso só para falar do nosso sistema solar. A nossa galáxia, chamada de Via Láctea, contém milhões e milhões de estrelas. Muitas com vários planetas orbitando ao seu redor. Ela é tão grande que a luz, que viaja a uma velocidade extremamente alta, quase 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, em um segundo, ela percorre 300 mil quilômetros. Bem, a luz, ela leva, com essa velocidade, ela leva mais de 100 mil anos para atravessar a Via Láctea de ponta a ponta. Então nós temos uma ideia do tamanho dela. E isso, nós estamos nos referindo somente à nossa galáxia, porque existem bilhões e bilhões delas espalhadas pelo universo. Várias são muito maiores, inclusive, do que a Via Láctea. E elas estão separadas entre si por distâncias incomensuráveis. Então o universo ele é realmente gigantesco e fabuloso. Pensando assim, vendo isso, quanta arrogância do ser humano terrestre em imaginar que apenas a Terra, esse pálido ponto azul, seria habitada por seres inteligentes. Que enorme desperdício se Deus tivesse criado vida somente aqui na Terra, com toda essa criação de mundos, de estrelas, de sóis por todo esse universo. Mas Deus, sendo a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, como nos ensinaram os Espíritos, ele é perfeito em todos os seus atributos, e assim ele jamais cometeria um desperdício como esse. O Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traduz essa mensagem de Jesus da seguinte maneira: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento e, consequentemente, à sua evolução. Então, assim, o homem terrestre, a gente sabe, ele tem procurado vida extraterrena inteligente, mas até agora ele não teve sucesso algum nessa empreitada. E isso ocorre porque a sua busca ela se restringe a encontrar seres vivos com a constituição física semelhante à dele, ou seja, com a mesma matéria, com a mesma densidade. Certamente, em decorrência do que os Espíritos nos mostraram, há vida semelhante à nossa Terra, aquela que tem aqui na Terra, em inúmeros mundos, outros mundos, espalhados nesse imenso universo. Porém, essa semelhança também se encontra na ciência e tecnologia, que ainda é muito limitada para fazer uma busca como essa a longas distâncias. Os seres que têm ainda a nossa constituição física, a nossa densidade, estão em patamares evolutivos na ciência e na tecnologia similares ao nosso. Então, a gente não consegue detectá-los porque podem estar a longas distâncias, muito distantes daqui, e eles também não conseguem nos detectar por conta disso. O homem também ele é incapaz de detectar
vida com constituição física e espiritual mais etérea, ou seja, menos densa do que a dele. Então, como ele não consegue detectar, ele acaba deduzindo que nós estamos sós nessa imensidão. Nós somos o único planeta habitado em todo esse universo. Então, na sua arrogância, ele prefere fazer conclusões absurdas do que admitir a sua limitação. Assim, ele não admite a existência de planetas habitados por civilizações muito mais evoluídas do que a da Terra, pelo simples fato de que ainda ele não consegue percebê-las. Ou seja, não percebe, não existe. Ao invés de dizer, pode ser que eu não esteja conseguindo encontrar, porque eu não tenho capacidade para isso. Então, o orgulho ainda supera a razão na nossa ciência, né? nos nossos cientistas. E assim, nós ainda precisamos evoluir muito, não só intelectualmente, não só na tecnologia para detectar essas civilizações, como também moralmente, para a gente ter um pouco mais de humildade e entender que nós ainda estamos muito longe, né, de alcançar um nível extremamente elevado em tecnologia, em ciência e em moral. Vamos falar agora um pouco da evolução e categoria dos mundos. Nós sabemos que o progresso é uma das leis da natureza, uma das leis divinas. E todos os seres da criação, sejam eles animados ou inanimados, eles estão submetidos a essa lei. Porque Deus, com a sua infinita bondade, quer que tudo engrandeça, quer que tudo prospere. Ele quer que tudo evolua rumo à perfeição. Então, assim, ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente e intelectualmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente, oferecendo aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, mais apropriada ao seu contínuo desenvolvimento. Então, a evolução espírito acompanha a evolução matéria e vice-versa. Elas precisam ser compatíveis entre si. E a Terra, seguindo essa lei, ela já esteve material, intelectual e moralmente no estado inferior ao que ela está hoje. E ela vai atingir, nesses aspectos, um grau ainda muito mais avançado. Terra mostrando o próprio planeta e a sua humanidade. Bom, pelos ensinamentos dos espíritos, nós sabemos que os mundos eles estão em condições muito diferentes uns dos outros, com relação ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, existem aqueles em que seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra atualmente, tanto na parte física quanto na parte intelectual e moral. Outros mundos eles estão em grau semelhante ao da Terra, e outros são superiores nesses aspectos. Nos mundos mais inferiores, os espíritos nos mostram que a existência é toda material. As paixões imperam e a vida moral ela é quase nula. É uma questão de sobrevivência apenas. Mas, à medida que os espíritos se aprimoram, a influência da matéria ela vai diminuindo. De modo que nos mundos mais avançados, a vida é praticamente toda espiritual. Os espíritos, nessa condição, não precisam mais de corpo físico, não precisam mais reencarnar, nem mesmo em corpos físicos extremamente etéreos. Eles ficam apenas com o seu corpo perispiritual, né? Que ainda assim é extremamente quintessenciado, né? Extremamente fluido e que a gente não tem a menor condição de detectar, de ver, de reconhecer. Bom, embora não seja possível fazer uma classificação precisa e absoluta desses diversos mundos, né, que nós vimos, porque as variações entre eles são contínuas, né? Não existem saltos na evolução.
Então os mundos vão evoluindo continuamente. Então, é difícil você criar categorias precisas entre eles. Mas os espíritos evoluídos, né, elevados, que se comunicaram com Kardec, passaram a ele uma divisão em categorias, baseando-se nas diferenças mais acentuadas entre esses mundos. São elas. A primeira categoria, a mais inferior, são os mundos primitivos. Esses mundos são aqueles destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então a alma humana começa a sua evolução nos mundos primitivos. Esses mundos, eles se assemelham à Terra quando ela se encontrava nos primórdios da sua civilização, que corresponde à pré-história. E alguns povos que ainda estão presentes aqui na Terra, simples, ignorantes, no sentido de falta de conhecimento e ingênuos ainda, eles servem também de exemplo para os habitantes desses mundos primitivos, ou seja, são seres parecidos com eles também, que habitam lá. Ainda tem muito que aprender, eles não têm nem o bem nem o mal dentro deles, eles estão iniciando, né, a sua jornada evolutiva. A segunda categoria são os mundos de expiação e de provas. Bem, esses mundos são aqueles em que o mal ainda predomina sobre o bem, onde várias situações difíceis e desagradáveis, necessárias aos seus habitantes, acontecem rotineiramente. Então, existem doenças graves, fome, pobreza, insalubridade, violência desmedida, maldades incompreensíveis, desastres naturais, os mais complicados e grandiosos possíveis, grandes desigualdades econômicas e sociais também, entre outras situações, né? Promovendo para os seus habitantes dores e sofrimentos de toda sorte. Bom, em seguida, nós temos os mundos regeneradores ou de regeneração. Esses são aqueles mundos em que os espíritos que o habitam, embora eles ainda tenham o que expiar, não são perfeitos, não atingiram a felicidade plena, mas eles já atingiram um grau evolutivo em que eles reconhecem os seus erros passados e procuram realmente se aprimorar. Eles se arrependem daquilo que fizeram e querem efetivamente, por vontade própria mesmo, se aprimorar. Então, nesses mundos, esses espíritos, já cansados das suas lutas e das dificuldades que eles vivenciaram durante toda a sua existência, ou grande parte dela, eles passam por um período de repouso. E nesse período, eles vão aurir novas forças para que eles consigam seguir a sua jornada evolutiva adiante. A categoria seguinte são a dos mundos felizes, que são aqueles em que o bem ele se sobrepõe significativamente ao mal, ou seja, muito superior ao mal. O mal é muito pouco, pequeno. São questões ainda dos vícios, né? Que precisam ser melhorados, que precisam ser depurados, transformando assim em virtudes mais consolidadas, mais firmes. E a última categoria, a superior de todas, é chamada de mundos celestes ou mundos divinos. Ou também, como vemos em algumas literaturas, mundos angelicais. Eles são, na realidade, a morada dos espíritos depurados, dos espíritos que já atingiram um grau muito elevado, chegando à perfeição ou muito próximo a ela. E lá, o bem ele reina inteiramente, ou seja, maldade não existe mais. Pode existir ainda evolução de conhecimento, né, de entendimento das leis de Deus, mas na parte moral eles já estão totalmente evoluídos. Bom, uma coisa importante ressaltar é que os espíritos que estão encarnados em um mundo, eles não estão ligados a ele indefinidamente. Ou seja, vão sempre ficar no mesmo mundo. Eles não precisam cumprir somente em um mundo todas as fases progressivas que eles devem percorrer para atingir a sua perfeição. Se por acaso eles atingirem o grau de adiantamento que um determinado mundo comporta, vocês
atingiram e estão passando já esse grau de adiantamento desse mundo. Então, eles passam automaticamente para um mundo mais avançado. E isso vai ocorrendo sucessivamente, depende obviamente de cada espírito, do seu esforço, né? da condição que ele consegue atingir. E isso vai acontecendo até que o espírito tenha atingido o estado de espírito puro, e aí ele vai viver nesses mundos divinos ou angelicais. Porém, da mesma forma, se os espíritos não conseguirem alcançar o grau de adiantamento moral de um determinado mundo que eles estão habitando, eles são relegados para um mundo inferior, para que possam se depurar mais, possam se aprimorar mais, e aí, quem sabe, voltar a habitar o mundo em que estavam. Bem, de acordo com essas categorias, não é muito difícil a gente saber qual é a categoria que a Terra pertence atualmente. Ela está na categoria dos mundos de expiação e de provas, porque a nossa humanidade já alcançou um certo adiantamento intelectual, portanto ela não é um mundo primitivo. Tem a ciência relativamente desenvolvida, a tecnologia, o conhecimento, mas ainda sofre a nossa humanidade várias misérias que são necessárias para o seu aprimoramento moral, que nós sabemos ainda é muito baixo. Mas a nossa humanidade, como também nos ensinam os espíritos, ela já se encontra num processo de transição para a categoria superior, que é a categoria de mundos de regeneração. E nesse mundo, quando ela passar para essa nova categoria, ficarão nela apenas aqueles espíritos que tiverem condições morais suficientes para vivenciar essa nova etapa, né? Espíritos que já evoluíram em um certo nível a sua parte moral, principalmente a parte moral. E os demais, que não têm ainda essa condição moral suficiente, eles vão ser enviados para outros mundos mais atrasados, menos evoluídos, para eles continuarem as suas lutas até que eles tenham condições de habitar novamente um mundo mais adiantado. Eles podem voltar para a própria Terra, numa posição mais adiante, né? Um tempo mais no futuro, ou podem habitar outros mundos que estejam nessa fase de regeneração. Bom, como a Terra ela tem essa categoria de expiação e provas, está nessa categoria, e está passando para de regeneração, nós vamos aqui aprofundar um pouco mais os conhecimentos a respeito dessas duas categorias de mundos. Vamos falar um pouco mais sobre os mundos de expiação e de provas agora. Bom, os espíritos que, embora tenham um certo adiantamento intelectual, como aqui na Terra, mas que ainda praticam o mal, e ou dão vazão aos seus vícios, tais como o orgulho, o egoísmo, a intolerância, o ódio, eles, após terem tido inúmeras oportunidades mais amenas para se aprimorarem moralmente, porque tiveram, né? Eles precisam passar por situações de dor e sofrimento, não como um castigo de Deus, porque isso não existe, mas como um estímulo para aprenderem o caminho do bem. Ou seja, evoluíram tecnologicamente, intelectualmente, até um certo nível, mas não acompanharam ainda a parte moral. E, embora tenham tido muitas oportunidades de se aprimorarem de uma maneira mais simples, mais amena, né? Com situações mais agradáveis, eles não conseguiram fazer isso. Então eles precisam agora passar por essas situações mais difíceis, de dor, de sofrimento, para serem estimulados a sair dessa ilusão em que eles se encontram, para começarem a trilhar o caminho correto, que é o caminho do bem, o caminho das virtudes e não dos vícios. Muitos desses espíritos que participam desses mundos,
eles ainda nem acordaram para as realidades da vida. Então, somente através do sofrimento mais ou menos intenso, eles vão conseguir compreender que apenas o bem e as virtudes são capazes de proporcionar ao ser humano a paz e a verdadeira felicidade. Passando por isso, para que eles despertem para essa realidade. Outros espíritos que habitam essa categoria de mundos, embora eles já estejam despertos para essas realidades, né, a respeito do caminho do bem, do amor, né, do progresso, eles ainda não conseguem colocar em prática adequadamente aquilo que eles aprenderam. E aí eles precisam passar por situações difíceis para que desenvolvam melhor essas virtudes. Ou seja, eles podem chegar no plano espiritual, depois de um desencarne, compreender melhor aquilo que eles fizeram, podem se arrepender, e aí eles têm que voltar e passar por certas situações para ver se eles realmente conseguem pôr em prática aquilo. E muitas vezes, no início, a gente não consegue mesmo. Então passa por situações difíceis para que isso nos auxilie a nos aprimorarmos mais ainda, de forma a pôr em prática esses ensinamentos elevados que o Mestre Jesus nos trouxe. Bom, as situações difíceis, de dor e de sofrimento, elas são chamadas de expiações quando os espíritos precisam forçosamente passar por elas. Ou seja, independente da sua vontade. Eles não têm escolha, é compulsório. Porque se eles forem escolher, eles não vão escolher isso e vão continuar estagnados onde eles estão. Então, eles vão passar por tais situações, a revelia, né, do seu desejo, da sua vontade, mas pouco a pouco, e com esforço próprio, eles vão se depurando moralmente, porque as próprias necessidades às quais lhes são impostas fazem com que eles se mexam, com que eles procurem a sua melhoria. Né? Eles mesmos acabam desejando a própria melhoria para poder sair dessas dificuldades e dessas necessidades. Bom, essas situações difíceis são chamadas de provas. A gente falou de expiações, agora vamos falar de provas. Quando elas são escolhidas pelo Espírito e permitidas a ele pelos espíritos superiores, pelo seu mentor, pelos seus companheiros mais elevados. Esse espírito, ele tendo já desenvolvido certa consciência da sua situação e das suas mazelas, dos seus defeitos, das suas dificuldades, dos seus vícios, ele já pode pedir para passar por situações que ele entende necessárias para se aprimorar, podendo assim representar para ele, para si mesmo, verdadeiras provas do seu aprimoramento. Ou seja, ele ainda está inseguro, então ele pretende passar de novo por determinadas situações para ver se aquilo possa ser consolidado dentro dele, ou ele precisa dar um passo além da sua evolução. Então ele pode escolher uma prova difícil porque ele fala, nesse momento eu estou precisando mais disso, é isso que eu quero desenvolver mais, é isso que é mais importante para mim. E aí, de acordo com os espíritos, em acordo com os espíritos superiores, ele vem e participa. Então muitas vezes a gente reclama da nossa encarnação e a gente não lembra que fomos nós mesmos que escolhemos. Bom, os espíritos, eles podem passar ao mesmo tempo, tanto por expiações como provas. Algumas situações são consideradas expiações, ou seja, não tem escolha, e outras ele escolheu. Isso pode acontecer ao mesmo tempo. E isso vai depender, obviamente, das condições evolutivas de cada um. Se ele já tem condições de escolher algumas provas, né? Se ele ainda não tem. Então, isso vai depender de cada um, é muito particular, não existe uma regra fixa para isso. Bem, são esses grupos de espíritos que nós falamos aqui, os habitantes mais numerosos dos mundos de expiação e provas. Mas eles não são os únicos. Essa categoria de mundos, ela também comporta espíritos que estão passando pelas primeiras encarnações humanas, como os povos primitivos ou semi-primitivos, né, que ainda habitam a Terra. A Terra ainda comporta
esses povos? Tem lugares para eles encarnarem e se desenvolverem no início da sua jornada evolutiva. E eles vêm para cá, e muitos deles, eles têm a meta de se aprimorar intelectualmente através do contato com os povos mais avançados nesse sentido. Ou seja, ele consegue fazer as primeiras encarnações, mas também consegue, através desse contato, evoluir até mais rápido do que ele evoluiria se ele não tivesse um contato com seres intelectualmente mais adiantados. A grande maioria dos espíritos nessa categoria de expiação e provas é interessante, ele já viveu em outros mundos. A grande maioria já viveu em mundos superiores. E de lá eles foram, na realidade, excluídos porque não conseguiram se adequar ao grau evolutivo em que aquela civilização chegou. Então eles ainda são muito ligados a vícios, têm ainda obstinação para fazer coisas que não sejam boas, né, que prejudicam não só a si mesmo, como as outras pessoas. Então eles viviam lá e precisaram, em determinado momento, ser degradados daquele planeta para outros menos evoluídos. Isso pode ser, por exemplo, o que vai acontecer aqui com a Terra. Se alguns espíritos não conseguirem uma condição necessária para habitar um mundo de regeneração, que a Terra vai se tornar, eles podem tanto cair para um mundo primitivo, se eles estiverem assim muito, muito atrasados moralmente, mas podem cair para um outro mundo que esteja ainda no meio ali da sua fase de expiação e provas, para continuar passando por essas situações até conseguir se aprimorar. Eles, se continuarem nesses mundos que eles habitavam, eles vão ser uma causa de perturbação e atraso para aqueles espíritos bons que lá estão. Porque chega um momento em que, se não separar, eles atrapalham, na verdade, a continuidade da evolução daqueles que têm essa capacidade, né, essa condição. Então, eles passam um tempo entre os espíritos mais atrasados em outros mundos, para que eles possam se depurar. Mas nesses mundos, eles também têm uma missão importante, que é a missão de fazer avançar intelectualmente os povos primitivos. Né? Então, assim como os povos primitivos que hoje vivem, eles são influenciados nesse sentido pelos mais evoluídos, intelectualmente ou tecnologicamente, nas ciências, esses que saem do mundo de provas e expiações e não conseguem seguir pelo mundo de regeneração, eles caem para esses mundos mais inferiores, mas também têm a missão de trazer um avanço tecnológico maior, ou das ciências, porque o mundo que eles se encontravam já estava num nível superior e eles trazem dentro de si, né, essa inteligência, esse conhecimento mais desenvolvido. Então eles vão aflorando isso à medida que reencarnam aqui e auxiliam a evolução também desses mundos. Esses espíritos, eles se concentram entre as raças e os povos mais inteligentes e desenvolvidos, tanto na ciência quanto na tecnologia, nos mundos de provas e expiações. Porque eles são mais evoluídos nessa área. Então eles se concentram nesses países, nesses povos. Mas para eles, as misérias da vida, elas são muito mais amargas. Porque eles possuem mais sensibilidade a elas. Eles sentem mais a dor dessas situações, o sofrimento que essas situações provocam, do que as raças primitivas, que ainda não têm um conhecimento, não sabem exatamente por aquilo que elas estão passando. Eles têm aquela lembrança ainda inconsciente de que viveram em um lugar melhor e hoje estão precisando passar por experiências ruins em um mundo mais inferior. Tem isso inconscientemente e isso traz angústia para o espírito que está ali encarnado. Mas com o tempo, como a gente viu, eles vão conseguir se aprimorar moralmente
e vão acabar passando a viver num mundo superior que, na categoria seguinte, é um mundo de regeneração. Então vamos falar um pouco mais sobre os mundos regeneradores, que é a categoria em que a Terra já está em transição, né, para essa categoria, e que em breve já estará a todo vapor nessa situação. Bom, os mundos regeneradores, eles servem na realidade de transição entre os de expiação e provas e os felizes. É uma transição entre os dois. Os espíritos que vivem nessa categoria de mundos, eles já despertaram para as verdades morais e eles se sentem arrependidos das suas ações passadas. Então, eles encontram nos mundos regeneradores a calma e o repouso. E eles conseguem continuar a sua evolução, o seu aprimoramento, de uma maneira bem mais amena. Ou seja, eles não precisam mais passar por situações tão pesadas, tão difíceis, como as que a gente passa hoje aqui na Terra. Eles vão passar ainda por situações de desafio, né? Obstáculos, de dificuldades, mas de uma maneira mais amena, de uma maneira mais suave, tendo oportunidades muito mais agradáveis de conseguir o seu aprimoramento e a sua evolução. Então são mundos que trazem essa tranquilidade necessária para esse momento das suas existências. E nesses mundos, os espíritos ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria mais densa. Eles ainda, a matéria do corpo físico e que eles experimentam ainda é similar à do mundo de provas e expiações. É aprimorada, mas ainda tem uma densidade grande como a nossa. Então eles experimentam ainda as mesmas sensações e os mesmos desejos que nós aqui no mundo de expiações e provas ainda sentimos. Mas sem aquelas paixões descontroladas, desordenadas, como acontece, por exemplo, hoje aqui na Terra. Paixões essas que prejudicam demais as outras pessoas, que prejudicam demais aqueles que as têm e que acabam escravizando os seus habitantes. Nós vivemos hoje num mundo que a gente sabe que tem muito disso acontecendo e que as pessoas dão vazão a esses vícios de uma maneira assim desordenada. Não põe freio, não param para pensar mais profundamente, que aquilo não é correto, que aquilo não é adequado, que eles deveriam estar num caminho diferente. Então eles passam por situações absurdas, como a gente passa por aqui, e a gente não só passa, como provoca também. Muitas vezes a gente nem percebe o mal que a gente acaba provocando para uma pessoa, para algum grupo de pessoas, e no fundo a gente está fazendo alguma coisa que não é boa para eles. Então essas paixões, dessa forma, no mundo de regeneração, não existem mais. Ainda tem aqueles desejos, ainda tem aquelas sensações, ainda tem um certo ímpeto, de dar vazão aos seus vícios, ainda há o orgulho, ainda há o egoísmo, ainda há uma certa intolerância, mas eles são trabalhados. Os espíritos conseguem, através da calma, da tranquilidade em que eles vivem, não há assim a violência que tem aqui hoje, não há essa dificuldade toda, pesada que a gente passa. Então, há orgulho, há inveja, há o egoísmo, mas num grau muito mais esmaecido, E o ódio praticamente não existe, porque se ele existir, tanto o orgulho quanto a inveja, quanto o egoísmo vão ser muito pesados. Então, é uma situação realmente muito mais confortável, muito mais amena. Então, o amor, essa lei divina que Jesus nos trouxe, de amar o próximo como a si mesmo,
fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse, passa a ser uma regra de conduta e uma prática que é seguida pelos seus habitantes livremente. Eles vão se esforçar para seguir o amor, vão fazer o esforço, vão fazer o sacrifício, muitas vezes no início, um sacrifício, depois se torna natural, de perdoar, de ser humilde, de não querer prejudicar ninguém, né, de prestar atenção de verdade nas suas atitudes, nas suas ações, para ver se eles estão realmente seguindo o caminho do bem, o caminho da verdade, o caminho dos ensinamentos de Jesus. E nesses mundos também há uma equidade, tanto econômica como social. Então, não havendo tantas variações, tanta disparidade como tem no mundo hoje, a sociedade consegue se integrar de uma maneira melhor. As raças, os povos conseguem se entender, conseguem tolerar as suas religiões, as suas práticas, porque nenhuma delas vai prejudicar alguém. Todos estão imbuídos no esforço de realmente implementar a paz e a felicidade no mundo, né? Tornando aí a humanidade uma verdadeira fraternidade. Nesse mundo, como nós vimos, ele ainda não é um mundo onde ocorre a felicidade perfeita, mas é o princípio disso. É o princípio desse caminho de uma maneira mais decisiva, de uma maneira mais forte. Existem ainda provas a serem suportadas, os espíritos escolhem passar por essas situações, mas são provas que não possuem as dores e as angústias das expiações que eles vivenciaram nos mundos de expiação e provas, né? Não são tão pesadas. Então, eles conseguem, mais uma vez, fazer a sua evolução de uma maneira mais amena. Mas, de qualquer forma, como nós falamos, sendo o espírito ainda falível, ele pode voltar a um mundo de expiação e provas, caso ele não consiga acompanhar o patamar moral característico desses mundos regeneradores. Ou seja, conseguiu passar para o mundo de regeneração, mas em estando nele, ainda não consegue acompanhar o ritmo e a evolução da maioria, né, da humanidade, desses mundos. Eles precisam realmente voltar atrás e passarem por novas situações um pouco mais pesadas, um pouco mais duras, para que eles consigam, assim, o aprimoramento necessário para, quem sabe, voltar um dia para o mundo de regeneração. Ou podem continuar a sua jornada ali até esse novo mundo em que eles se encontram se torne um mundo de regeneração. Aí, mais uma vez, vai depender de cada um. Existem situações para esses dois casos, né? Ou continuam ou voltam, retornam ao mundo da onde vieram. Bom, mas comparados esses mundos à Terra no momento presente, ou até o momento presente, que ainda não chegamos lá na regeneração, esses mundos regeneradores, eles são muito felizes. E hoje, muitos de nós ficariam muito satisfeitos em poder habitá-los. Ou seja, comparando com a Terra, nós podemos achar que é um mundo já feliz. Por tamanha é a disparidade que existe, né, nas situações vivenciadas em cada um deles. Não são ainda, né, e a gente fica até aqui imaginando como seria então um mundo feliz. Porque os angelicais ainda estão muito longe e a gente não dá nem para pensar agora nesse sentido. Então, como os seus habitantes, os habitantes dos mundos regeneradores,
eles são menos ligados às coisas materiais, eles conseguem perceber melhor as alegrias que são propiciadas quando se pratica o bem, quando se pratica o amor. E eles acabam compreendendo de uma maneira mais profunda, mais correta, as leis divinas que regem o universo e a vida. E dessa forma, eles vão trilhando de uma maneira mais satisfeita, né? E mais decisiva e mais decidida o caminho da própria perfeição. A Terra está chegando lá e nós somos os trabalhadores da última hora. Muitos de nós estão tendo as últimas oportunidades, né, para conseguir ganhar essa condição, para seguir essa transição da Terra e habitar aqui quando ela se tornar um mundo de regeneração. E como nós mostramos, a aura do planeta, né, a energia e tudo aquilo que envolve, né, a vida e a evolução do planeta serão muito mais agradáveis para todos nós. Que a gente consiga fazer esse caminho, que Jesus nos auxilie cada vez mais para que grande parte das pessoas que aqui habitam consigam chegar lá. Porque o que nós queremos não é só o nosso bem, mas é o bem de todo mundo. Então essa foi a nossa exposição do dia de hoje. Nós chegamos ao fim, então, da nossa reunião. E para nós terminarmos efetivamente, eu convido a todos a fazermos uma prece final. Então vamos assim agradecer aos espíritos do Rita de Cássia, que coordenam esse nosso trabalho, pelo amparo e pela proteção que nós recebemos para que tivéssemos uma reunião envolta em muita paz e em muita tranquilidade. Vamos também agradecer ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai por mais esta oportunidade de aprendizado que nos foi permitida e pelo seu amor incondicional que está sempre nos envolvendo. E com a permissão dos dirigentes espirituais desta casa, nós damos por encerrada a nossa reunião desta manhã. Que Jesus nos abençoe a todos, graças a Deus.